Bom dia a todos, então. Estamos iniciando nossa webconferência sobre o Dia Nacional da Consciência Negra da nossa escola. Temos alguns convidados e professores que vão falar sobre o tema. E eu vou iniciar, então, com a fala da nossa diretora Iracema. E antes de nós iniciarmos, eu convido a todos para nós realizarmos um momento de silêncio, que ocorreu o falecimento do pai da Juliana, vítima de Covid, e, enfim, por todas essas vítimas, né, que estão desaparecendo em pouco tempo, né, com esse terrível vírus. Um minuto de silêncio aí, pessoal. Bem, colegas, nós vamos, então, iniciarmos, né, essa nossa celebração alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. Essa data ela está oficializada no nosso calendário letivo, não somente aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Ela foi homologada, né, esse evento, pelas lutas organizadas da raça negra, né, que vem batalhando pela uma democracia racial no nosso país, no mundo, e que também trabalhando, né, como nós educadores, trabalharmos essa questão que é triste, que é a chaga do racismo. E que vem, né, prejudicando a imagem da cultura afro-brasileira. E nós, como educadores, é o nosso papel fundamental, né, trabalhar essa consciência. Essa consciência quer dizer valorizar o negro, que ele tenha uma autoestima na sociedade brasileira. E que as pessoas valorizem a pessoa no que ela tem de caráter como ser humano e não pela pigmentação da sua pele. Alguns municípios oficializaram o 20 de novembro como feriado, né, pela importância que se tem essa data, né, que comemoramos, então, a valorização do negro na sociedade brasileira, haja visto que a maioria da população aqui no Brasil são descendentes, né, de afrodescendentes. E nós estamos realizando esse evento, né, de forma virtual na escola, de uma forma diferente, como tudo está diferente esse ano. Não temos a presença da nossa oficina de capoeira, né, devido, então, às regras, né, que temos que seguir os protocolos. Mas, enfim, nós reunimos, agradeço ao professor Moisés, né, que está coordenando esse meet, os nossos professores da área de ciências humanas, que vão, então, colaborar, né, para que o evento se torne mais significativo. E trouxemos, então, a professora Maria Marlene Batista, pessoa muito indicada, muito oportuna para conversar conosco sobre essa data, né, da conscientização negra. Pois é. Obrigado, diretora. Antes de iniciar a fala da nossa convidada, eu vou colocar para vocês um vídeo da campanha do Disque 100 sobre o racismo. Eu sabia que era diferente. Na pracinha do bairro, me acostumei a brincar sempre sozinho.
Nas festinhas, enquanto todo mundo arrumava namorada, as meninas seguravam a bolsa quando eu chegava perto. Depois eu arranjei um emprego legal, mas o chefe me pedia para alisar o cabelo. Sabe como são os clientes, né? Tinha que manter a higiene. Pelo menos em casa eu achava que estava seguro. Podia ficar tranquilo, na minha, curtindo meu som. Até o meu vizinho falar no corredor. Não aguento mais essas músicas de preto. Tinha que ser aquele macaco. E ninguém disse nada. Mas eu escolhi não ficar calado. O racismo que aconteceu com ele acontece todos os dias, com muitas outras pessoas. Histórias como essa não podem mais se repetir. Uma vida livre de preconceito. Isso são direitos humanos. Denuncie, não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos, Governo Federal. Então, ali, vocês observaram o vídeo sobre a denúncia, né? Racismo é crime, e o que a gente tem que fazer sempre é denunciar. Não podemos ficar calados. Até muita gente fala sobre por que existe o Dia da Consciência Negra, porque não tem o Dia da Consciência Branca, mas a gente sabe muito bem que isso existe, a gente não pode deixar isso em branco, como se diz. Eu vou passar, então, para a fala da nossa convidada, a professora Maria Marlene Batista. Ela vai falar sobre a representação do negro na literatura e também questões do feminino negro na cultura popular. Ela está aí? Sim, esqueci. Professora Marlene está aí? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a direção da escola, os professores. Hoje, eu não sei se vai me fazendo... Eu acho que está baixinho, né? Acho que tem que aumentar o volume. Eu quero cumprimentar a direção da escola, os professores, os funcionários, os alunos. Enfim, acho que é melhor eu tirar a máscara, né? Porque fica muito... Eu também acho que é melhor. Acho que é melhor. Assim, eu não vim fazer palestra, né? Vocês já disseram na introdução quase tudo. Nós estamos num ano atípico, né? Pela situação da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo. E graças a Deus nós temos, né, a tecnologia que nos ajuda bastante nisso. E é importante não deixar... Só um pouquinho, pessoal. Só aguarde um pouquinho. Probleminha técnico acontece. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou falar mais alto. Ela estava falando, dizendo para eu falar mais alto. A minha voz é mais ou menos assim baixa, mas eu vou procurar me fazer entender. Depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta que esteja ao meu alcance, a gente pode fazer um bate-papo, né? Porque eu não vim aqui fazer palestra. Todo mundo sabe, nós, professores, né? Funcionários, alunos, enfim, a comunidade escolar, ela está a par do contexto que nós estamos vivendo com relação à situação da população afrodescendente no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, né? Recentemente, nós vimos casos sérios de racismo nos Estados Unidos, é recorrente isso aí, e então dá para a gente ver, né, com os nossos olhos, eu vir e sentir que realmente existe racismo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Volta e meia nós estamos nos deparando, e é bom que a gente fale naquilo que está acontecendo agora, no momento que nós estamos vivendo, porque quase que diariamente a gente vê, né, casos de racismo no futebol, na sociedade de um modo geral. E o professor estava falando no Dia da Consciência Negra. Algumas pessoas realmente dizem por que Dia da Consciência Negra, que deveria ter o Dia da Consciência Branca também, né? Quem sabe, né?
porque nós, afrodescendentes, nós precisamos trabalhar junto com a população branca para que, não, eu não vou dizer assim que elimine, né, porque é muito complicado, mas que diminua, né, significativamente essa situação de discriminação, de racismo, não só com a população afro-brasileira, mas com em outras situações, como a situação de gênero, enfim, né? Nós temos tantas coisas, nós como seres humanos, para rever, para fazer uma reflexão, não é? Para sentir que nós precisamos, como seres humanos, tomar uma posição. E eu sempre digo assim, nós, afrodescendentes, não vamos mudar a situação se nós não contarmos com a maioria da população. Nós precisamos falar, nós precisamos denunciar, nós precisamos agir. E, graças a Deus, a professora Iracema, a diretora, me pediu para dar um enfoque assim, mais positivo sobre a questão do racismo. Eu posso fazer com muita verdade isso, porque eu pratico uma filosofia que é baseada no positivismo. Então, nós podemos dizer assim, que nós avançamos sim, né? O professor de História sabe muito bem, desde lá do Brasil Colônia, para cá nós avançamos significativamente nessa questão, mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos, como nós estamos fazendo aqui, debater, propor ações para que essa questão de discriminação, de racismo, de uma etnia que ele sobre a outra, começando lá na casa da gente, né? Não adianta nós começarmos a discutir essas questões assim somente em outros ambientes. Lá em casa, quem tem família, todos nós temos, começar a discutir essas questões, porque muitas vezes lá na nossa casa, na nossa família, essa questão é latente, então nós precisamos conversar, discutir, eliminar de dentro de nós o ódio, sentimento de vingança, coisas dessa natureza que não levam a nada. O mundo já está cheio disso, por outras questões, né, políticas, religiosas, enfim. Então, eu pertenço a um movimento negro que propugna por não irradiar ódio, mas buscar, através da reflexão, não é? Das ações, uma melhoria nessa situação, que começa, como eu já disse, lá na família, não é? Essa questão, assim, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, porque nós temos uma miscigenação muito grande, então é lá que nós devemos começar. E estender essa discussão e essas ações para a sociedade como um todo. Graças a Deus, apesar de nós estarmos ainda numa situação que precisa melhorar bastante, nós já temos assim movimentos que começaram lá na década de 70, né, no Brasil, em função de tudo aquilo que aconteceu lá na África do Sul. Então, começou aqui no Rio Grande do Sul, que interessante, né? Esse movimento libertário. Vocês vejam que é uma caminhada, é um processo, ele não vai terminar. Eu vou passar e esse processo libertário vai continuar, né? Se nós formos olhar a trajetória histórica, nós vamos perceber que a gente já deu passos importantes, mas que nós precisamos acelerar. E como fazer? Começando lá em casa, na escola, na sociedade. Conversando quem é contra o racismo, contra a discriminação, né? Não é tem que, eu não gosto de usar a palavra tem que refletir e se posicionar. Nós só vamos começar, já começamos, graças a Deus, né? Começou lá com o zumbi, que eu não vou falar sobre o zumbi, porque vocês já sabem, né? Imagina se ele fosse se amedrontar. Graças a Deus nós temos lideranças, né, corajosas que abrem caminho para que gerações futuras possam andar. Então, nós tivemos lá um zumbi e tantos outros brasileiros, né,
que arriscaram a vida e que até perderam a vida, que nem Zumbi, por uma causa. E quando a gente pensa nisso, a gente se encoraja, sabe? A gente começa a pensar de forma positiva, que se lá, que era tão difícil, nem se pensava em ter esses meios de comunicação que nós temos hoje, já teve pessoas, né, com esta estrutura combativa de não compactuar com injustiça, né? Imaginem nessa trajetória quantos outros também lutaram até a morte por essa causa. Eu sou, assim, uma apaixonada por essa causa, sabe? Mas, assim, eu sigo mais o modelo, não, vamos dizer assim, modelo. O Zumbi combativo, lutador, né? Foi, assim, uma pessoa que não passou em branco, né? Na época dele, que era muito difícil, o Brasil era colônia, você sabe o que é lutar contra o poder, né, vigente, né? Na época, era muito complicado. E ele conseguiu, né? Claro que pagou com a vida, mas ele deixou um legado, por isso nós estamos aqui. E outros tantos. E fora do Brasil, e que eu admiro muito a trajetória, porque não se curvou diante das injustiças, não compactuou, não fez conchavo, isso é muito importante, né? Pela causa dos negros, que é o Nelson, eu digo não é foi, é o Nelson Mandela. Um exemplo, né, de tenacidade, um exemplo de ação, um exemplo de caráter, um exemplo de humildade, um exemplo de conciliação. Então, a nossa luta não é a luta tão somente do povo negro. Eu falo luta, mas a nossa caminhada é do povo branco também, que não concorda com essa situação de racismo, de discriminação que perdura até agora. Diariamente a gente está vendo, né, pelo noticiário, né, pessoas que se dizem muito educadas, até intelectualizadas, e que infelizmente têm dentro de si, né, este horror que é a discriminação e o racismo. É um sentimento muito triste, né? A gente percebe que algumas pessoas, apesar de toda a instrução, de todo o conhecimento, ainda conservam esse tipo de coisa assim tão terrível. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho assim a satisfação de estar aqui participando de um movimento aqui em Cruz Alta mesmo, né? Que trabalha muito com essas questões, que nós nos reunimos, nós estudamos, né? Nós nos posicionamos, nós estamos à disposição das pessoas brancas, negras, enfim, que precisem da nossa orientação. E dizer para vocês, professores, funcionários, enfim, a comunidade escolar, tem um papel muito importante nessa questão. Lembrar do Zumbi é muito bom. Lembrar dos nossos heróis é muito bom. Se espelhar neles é muito bom. Mas a nossa ação diária é muito mais importante. Quando nós silenciamos, quando nós atuamos, né, com até ditados populares, que o racismo é estrutural. Então, quando a gente compactua com isso, nós estamos contribuindo para que essa situação perdure. Então, nas nossas conversas, os nossos amigos, né, das mais variadas camadas sociais, quando a gente tiver a oportunidade que surgir algum evento dessa natureza, nós, como educadores, é a minha opinião, devemos nos posicionar. Nós todos somos seres humanos. Não existe raça superior ou inferior. Todos nós, né, somos, eu pratico uma filosofia que diz assim, todos nós somos filhos de Deus, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, a gente respeita. Mas, assim, todos nós somos filhos de Deus, independente
da cor da nossa pele, da nossa situação financeira, da nossa situação intelectual. Então, quando nós aprendermos isso, que é o valor maior, que é a humanidade que nós temos que colocar nos nossos sentimentos, eu acredito que vai diminuir bastante o racismo. A gente está vendo um movimento mundial, não é? Que propugna por isso. E nós estamos participando desse movimento na medida que nós estamos trabalhando na escola, até chamando os pais, né? Conversando com os funcionários, conversando com a comunidade escolar, conversando com as pessoas de um modo geral. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, sabe? De colocar, não é? O processo histórico, não só do Brasil, da América Latina, do mundo todo, onde aconteceu a escravidão. Então, as pessoas diziam assim, mas não existe racismo. Mas nós estamos vendo todos os dias, quase que diariamente, agora parece que a coisa se exacerbou, né? Não sei se vocês concordam, as situações que nos mostram o contrário. Então, essa questão é uma questão muito séria, que não só o Brasil, como o mundo todo, tem que se voltar para ela, e graças a Deus nós estamos vendo pessoas, lideranças mundiais, de todas as classes, se posicionarem com relação a isso. E nós não vamos conseguir isso querendo matar os brancos, não. Não. Porque daí nós vamos proceder da mesma forma que procederam conosco ao longo da história, que até hoje, que matam, né? Que querem retirar do caminho. Na nossa luta, é uma luta pacífica, né? Nós desejamos trabalhar no sentido de que as pessoas possam compreender que nós nos dizemos, né? Aqui no Brasil, a maioria das pessoas se dizem cristãs, a grande maioria, né? Tem outras religiões e tal, né? Outras doutrinas, mas, enfim, a maioria são cristãos. Então, se eu me coloco diante, né, do ensinamento de Cristo, isso já é uma coisa muito importante, não é? Porque ele, em momento algum, discriminou, segregou, né, falou alguma coisa que diminuísse pessoas ou etnias. Então, isso já deveria servir para nós como exemplo. Mas o exemplo prático da vida diária, porque não adianta nada eu falar, fazer discurso bonito, se na prática eu não ajo, né? As ações positivas são muito importantes, né? O meu modo de ser é muito importante, é o meu comportamento diante das situações, que às vezes a gente se omite, né? Que às vezes a gente está num grupo de pessoas que se dizem elite, né? E a gente tem receio, muitas vezes a gente tem receio de ser posicionado. Então não precisa a gente brigar, né? É só a gente conversar. Ir assim conversando com as pessoas, mostrando o nosso conhecimento a respeito, que não adianta nada a gente querer conversar se a gente não tem um certo conhecimento da situação. Então, no decorrer da história, a gente percebe que as pessoas que se posicionaram, elas buscaram esse conhecimento. O nosso trabalho no nosso grupo étnico é basicamente para resgatar a autoestima do povo negro. O que é resgatar a autoestima? É a população afrodescendente, primeiro, se aceitar como tal. Não é porque eu tenho a pele um pouquinho clara e eu vou dizer que eu não sou descendente, não sou afrodescendente. Isso já mostra, já demonstra que o racismo, por ser estrutural, ele está arraigado no subconsciente da população, da maioria, até da população afrodescendente. Não sei se vocês concordam comigo, né? Então, para eliminar, né, essa situação, nós já avançamos bastante, vamos ser otimistas. Nós precisamos trabalhar a nossa consciência. O que significa trabalhar a nossa consciência? Nós sabemos, eu não sei se tem professor de psicologia aqui, que nós temos, né, a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. A nossa mente consciente é que é essa mente ativa, né? Estou falando aqui, eu estou fazendo gestos, vocês estão ouvindo, vocês depois vão debater, vocês depois, né, vão colocar suas opiniões. E a nossa mente subconsciente
é aquela mente, aquela camada que grava tudo que nós sentimos, o que nós falamos. Em consequência, nós agimos. Então, para que esse racismo estrutural, porque as pessoas falam, mas não vão no X da questão. Para que esse racismo estrutural seja eliminado gradativamente, nós precisamos trabalhar essa questão psicológica, mental, porque foram quase 300 anos de escravidão. Olha só, nesses 300 anos, o que a gente viu? O negro na condição de escravo, né? Trabalhando duramente, sofrendo castigos terríveis, não precisa eu relembrar. Então, tudo isso ficou gravado na mente do povo brasileiro, do povo das nações que tiveram escravidão. Para que nós eliminemos tudo isso, nós precisamos trabalhar o nosso subconsciente, fazendo o quê? O que os psicanalistas fazem, colocar para fora. Nós estamos colocando, que bom, né? Todo mundo está falando, não só negros, mas brancos, enfim. Está falando. Eu não vou estar aqui para ver, mas com certeza, daqui a alguns anos, espero que não sejam muitos, né? Vai eliminar, né? Não totalmente, mas vai diminuir muito. É esse o nosso procedimento. Porque quanto mais nós nos omitirmos, quanto mais nós concordarmos com a situação, né? A gente ouve, eu ouço, assim, ó, no cotidiano, né? Piadas, né? Negro, quando não, né? Vocês sabem isso aí, né? Não precisa nem eu dizer. Então, quanto mais nós compactuamos, mais nós gravamos o nosso subconsciente. Mas graças a Deus que nós tivemos lideranças importantes que se fizeram ouvir no mundo todo e que estão nos ajudando a fazer essa catarse, que é admitir nós somos descendentes de africanos. O nosso país é miscigenado, não é? Então, se nós somos descendentes de africanos, nós não somos uma raça pura lá, ou dizem aqui eu, participando do grupo étnico, os alemães. Não, são os alemães germânicos brasileiros, né? Lusos, portugueses, lusos brasileiros, afrodescendentes. Nós somos todos brasileiros, falando no Brasil, como uma nação. Então, é como uma nação, como participante de uma nação que propugna por desenvolvimento humano, por desenvolvimento social, por desenvolvimento econômico, que passa pela educação. Se eu não tivesse tido a oportunidade de ter, né, um pouco, né, a gente não pode dizer que é totalmente, porque a gente não conhece tudo, não sabe tudo, de educação, eu não estaria aqui. Entende? Então, nós precisamos trabalhar bastante para que a nossa educação seja uma educação de qualidade. Independente de quem esteja no poder, não importa. Tá? Nós, afrodescendentes, a população branca, tem que aprender a batalhar por uma educação de melhor qualidade. Quando nós tivermos uma educação de melhor qualidade, os professores sejam valorizados, os funcionários sejam valorizados. Eu estou falando só na área da educação, em outras áreas também, né? Que a comunidade escolar seja valorizada, que eu aprenda a respeitar o ser humano, como eu gosto de ser respeitado. Que eu aprenda, como eu digo que sou cristã, a amar o ser humano, independente da sua situação étnica, econômica, social, eu vou aprender a viver. Enquanto eu não tiver esse sentimento de humanidade, o racismo vai perdurar, gente. Não adianta eu vir, por exemplo, uma vez por ano aqui na escola, se durante o ano todo esse processo não tiver continuidade. Ele continua nas minhas ações diárias como educador.
Ele continua nas minhas ações diárias como cristão, que eu digo que sou. Ele continua nas minhas ações como trabalhador, de um modo geral. Então, a questão do racismo, gente, é muito séria, muito complexa, porque a gente fala todos os anos. Graças a Deus, teve gente que lutou, que trabalhou, tanto que essa questão foi colocada na base curricular, não é? Então, isso é importante, e os professores, né, estudam, e eu vejo que eles estão a par, sabem muito mais do que eu. Eu estou aposentada, então, tem professores que dão banho de história e que são lutadores e tal. Conheci vários aqui em Cruz Alta, na universidade, e não me deixavam parar um minuto, porque eles eram, em verdade, eles eram estudiosos, então, tudo que era situação que pudesse me enriquecer intelectualmente, mas não só para mostrar que eu sei a história do Brasil, não. Para que a gente se humanize, para que a gente democratize o conhecimento, para que a gente não fique com aquele conhecimento só se achando tal ou a tal, mas que a gente democratize para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, para que mais pessoas melhorem como ser humano, como eu acho que eu estou melhorando, né? A gente acha, eu sou bacana, né? Eu sou um ser humano maravilhoso. Mas nós estamos sempre num processo de crescimento. Sempre, sempre. Se nós pararmos, estou aposentada há mais de 20 anos. Nós estagnamos, aí a gente fica velha gagá, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com a nossa prática. Eu não gosto de falar eu, gosto de falar nós, no coletivo. Quando nós aprendermos isso, o nosso discurso tem que se aproximar da nossa prática, nessa questão racial, aí eu acredito que as coisas vão melhorar. Datas são importantes, modelos são importantes, mas a nossa ação é mais importante que isso. Não adianta eu só olhar para modelos e achar, não, meu colega foi discriminado. Mas o que eu fiz? Qual foi a minha ação? Eu procurei encaminhar esse colega, né, para situações que possam ajudá-lo a resgatar essa autoestima, que é terrível. Eu vi lá, né, deu na televisão, deu no noticiário toda hora, pessoas que foram barradas em prédios, não é? Pessoas que foram desacatadas, pessoas que estavam exercendo seu direito de trabalho, né? E a gente tem que acompanhar também. E o que aconteceu, o que acontece com essas pessoas? Eu acho assim que quando a pessoa não consegue ter essa consciência, não adianta, tem que aplicar a lei, não é? Porque só assim nós vamos conseguir, como nós estamos conseguindo aqui, graças a Deus, né, as escolas estão trabalhando, e é muito importante, porque a escola influi muito lá na família, às vezes a família não trabalha isso, até porque não tem condições, né? Mas o aluno que ouve isso na escola, ele vai propagar, né, isso que ele ouve lá na sua casa, com a sua família, com os seus vizinhos, e assim nós vamos trabalhando. Não é assim uma ação isolada que vai resolver a questão, como não foi dessas lideranças que perduram até agora, e tem gente que continua lutando, batalhando, é o conjunto, é o grupo, não é, que trabalha, é o grupo que se amplia, é o grupo que concorda ou discorda, é o grupo que vai ter ações adequadas para fazer frente a isso aí. Sem pressão a gente não consegue nada. Né? Vocês não acham? Então, agora, como eu sou muito faladora, né? Eu não digo faladeira, faladora, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito, porque está terminando meu tempo, senão eu vou até o meio-dia. Porque é uma questão que eu me importo muito. Eu sou muito solicitada, mas eu sou muito cobrada também, entende? Então, eu não tenho todo o conhecimento do mundo, mas eu tenho consciência de que, através desses movimentos e da minha atitude individual e no coletivo, eu tenho algum pouco de consciência, né, da minha situação no contexto, eu tenho assim, um pouquinho de conhecimento do contexto mundial, do contexto nacional, de como é que é a situação do negro no Brasil, né, com relação a trabalho, ao estudo, à qualificação, ao acesso, né, às mais diferentes áreas. Então, é bom fazer essa reflexão com vocês, são pessoas estudiosas, pessoas que têm conhecimento, e pessoas que se importam não só com o individual, mas com o coletivo. Quero dizer que foi um prazer muito grande conversar
com vocês, expor as minhas ideias, que não são minhas, é de um grupo, sabe? Eu penso, assim, de uma forma semelhante, mas é do grupo, né? Não gosto de falar eu faço isso, faço aquilo. Não. Nós fazemos, nós discordamos, nós concordamos, nós agimos, nós damos o nosso exemplo. Né? E como professores, nós temos uma missão importantíssima. E nós precisamos dos brancos. Nós não podemos excluir os brancos, para que eles nos ajudem a eliminar gradativamente esta coisa terrível que é o racismo estrutural, que não existe só no Brasil, mas no mundo todo. Meus agradecimentos à direção, aos professores, vocês, que com paciência me ouviram, né? Extrapolou já o meu tempo, e eu estou sempre à disposição para a gente trabalhar juntos nessa direção. Muito obrigada, um bom dia a todos, se vocês quiserem falar. Obrigado, professora Maria Marlene. Agradeço muito pela sua colocação, excelente, dá para ver, assim, que a senhora luta, né, há muitos anos por essa causa, não desistiu e não desiste disso, assim como nós. Achei muito interessante o que a senhora fala muito sobre o racismo estrutural, que é o que está mais em evidência. O que seria, né, racismo estrutural? Ao longo da história, o racismo ele foi se estruturando na nossa sociedade. Não, assim como a senhora falou, não só no Brasil, no mundo inteiro. Cada país com as suas características, né? Não podemos... temos que analisar o racismo, né, no mundo inteiro, mas nós sabemos que dependendo do local, ele se estrutura de uma forma diferente. E aqui no Brasil é uma situação bem complexa, né? Temos toda a questão da escravidão. Depois o professor, eu não vou falar muito, o professor William e o Sérgio vão falar mais sobre esse assunto. Só queria destacar mais uma questão interessante que a senhora falou, no quesito da representatividade. Por isso que a gente colocou ali no nosso banner, representatividade negra. O que seriam, né? Não são só heróis ou líderes, são pessoas negras que ao longo da história nós podemos nos inspirar. É bem o que a senhora colocou ali. Eu acho que era isso, eu não quero também me estender, quero agradecer novamente pela sua participação aqui. Eu não sei se algum professor, algum aluno quer fazer uma pergunta para a professora Maria Marlene. Era isso? Professora diretora? Era isso, então? Sim, podemos continuar prosseguimento, Matheus. Moisés. Tá bom. Moisés. Pessoal, então, eu vou seguir aqui com a fala do professor Sérgio, pode ser? Professor Sérgio. Professor Sérgio, está aí? Tô. Oi. À vontade, Oi. A palavra é sua. Tá. Bom dia a todos, então. Parabéns, professora, que fez essa bela fala aí, muito coerente. Antes de eu falar sobre o que eu pesquisei, que foi sobre a representatividade do negro na literatura. Está escutando? Sim, estamos ouvindo. Ok? Tá bom. Muito interessante, muito interessante. Eu só queria lembrar um fato, eu não sei se Moisés não estava junto. Era uma formação na Universidade Aberta do Brasil e aquilo me chocou muito, por isso que eu quero falar. E tinha uma professora negra que ela fez uma fala assim muito emocionante. Ela contou que na década de 70, mais ou menos, não faz tanto tempo assim, né? Ela, professora formada já, ela saiu atrás de emprego, normal, jovem e tal. E a única coisa que ofereciam para ela na cidade era como doméstica, servir cafezinho, que ela não podia entrar em um determinado bairro aí em Cruz Alta. E o mais interessante, que para ela não parecer tão negra, ela passava o cabelo dela a ferro a vapor, né? Eu quis falar isso porque foi uma coisa que me chocou muito, porque eu
não pensava que, né, que no pleno século XXI ainda existisse isso. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho, então, da participação, né, do negro na literatura, que, por sinal, é uma participação muito, muito, muito pequena. A presença de personagens negros normalmente são em papéis bem coadjuvantes, né? Aquela coisa, a empregada doméstica, a prostituta, o trabalhador braçal, todas essas coisas que todo mundo sabe, né? E sempre com salários bem baixos. E dentro da literatura, eu peguei só os principais, assim, né? Vou falar, então, primeiro do Bernardo Guimarães, da Escrava Isaura. É muito curioso, assim, porque todo mundo ou leu a obra ou viu as novelas. A escrava, né, teve esse protagonismo todo porque, apesar do sangue negro, ela tinha pele clara e era uma moça muito bonita. Daí todo mundo queria, né? Tinha seu... E tem uma fala lá no livro que fala assim, a menina escrava falando com a Sinhá, né? E a Sinhá fala assim, Isaura, você não deve ficar cantarolando por aí, porque assim vão pensar que você é feliz, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela não tinha o direito de mostrar que era feliz, porque, enfim, era negra, né? Então, está mostrando, sim, um racismo bem grande da sua própria Sinhá. Aí, depois, Monteiro Lobato, da década de 70, aí, mais ou menos, como eu, vai lembrar, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo e coisa e tal. Tia Anastácia, né? Eu era apaixonado pela Tia Anastácia e tal, mas se a gente for analisar assim, algumas falas da Emília, né, que era boneca falante, que era muito inteligente e tal, normalmente ela dava umas alfinetadas na Tia Anastácia, que a Tia Anastácia era burra, era crioula, era, né? Quem mais que eu pesquisei? Deixa eu pensar que não estou achando a minha anotação aqui agora. Mas teve mais uns carinha aí, né? Lembrei agora, essa questão também, né, de genealogia, né? A gente é muito eurocêntrico, né? Toda essa questão, assim, isso que a professora Marlene falou antes, né? Somos todos miscigenados, mas tem gente que pensa que é de outra raça, né? E dentro da literatura também, se for ver os poemas do Castro Alves, como A Cruz da Estrada, o negro teve um protagonismo ali, ele teve um protagonismo, mas ficou bem claro que Castro Alves, bem claro que esse negro, a única forma dele ser feliz e ser liberto seria com a morte. Então foi um protagonismo assim bem, né? Aí também pesquisei um pouquinho do Olavo Bilac. Olavo Bilac, esse professor de português aí deve saber, né? Que fazia os contos, historinhas infantis, mas também do branco sobre o negro. E sempre ficando bem claro assim que o negro não tem voz, né? Que o tema dele é muito mais aquilo que o Moisés falou antes, essa coisa estrutural aí, né? O negro é sempre é lembrado sempre por causa dessa dominação. Deixa eu ver quem mais que eu... falando Jorge Amado também, que é um pouco mais contemporâneo nosso, né? Jorge Amado também, para quem leu algumas coisas dele, né? Vai falar lá na Gabriela, que não era totalmente negra, mas era, né? E o que aparece mais nesse protagonismo da Gabriela? Sensualidade, beleza também, comparando lá, né? Em épocas diferentes com a Escrava Isaura. Perdi minha anotação agora. Tá aí uma curiosidade, 70% das obras publicadas pelas grandes editoras no Brasil, 70% dessas obras são escritas, 90% dos autores são brancos. Tá? E de 1965 a 2014, apenas 6% tinha algum personagem negro. Tá? Gente, eu acho que era isso. Eu tinha umas anotaçõezinhas aqui, mas que eu fui lembrando.
Depois, se der um tempinho, eu quero falar também sobre uma matéria que eu li falando sobre os zoos, os zoológicos, lá no século XIX e XX, zoológicos de humanos. Depois eu quero, se der tempo, depois. Ok. Obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Então, na sequência, eu já vou passar aqui para o professor William. Ele vai abordar a mesma questão. É isso, professor William? É um desdobramento disso. Eu posso projetar aqui? Essas e outras questões. Pode sim, por favor, Moisés. Bom dia a todos e todas, em especial aí a equipe diretiva pelo convite. Sou professor na escola Catarina Zambuja do 6º ano aí de História e 8º B de Ensino Religioso. Sempre, não só o dia 20 de novembro, eu faço um trabalho voltado justamente aqui à conscientização e principalmente entendendo, né, que a educação, o reconhecimento da pessoa como sujeito histórico que vai motivar as transformações sociais que a gente precisa, né? E muitas vezes quem mais precisa da escola, quem mais precisa da educação é quem menos quer. Então, às vezes, o professor, a professora, enfim, as estruturas que a gente tem dentro da escola, nós ficamos bancando verdadeiros Don Quixotes aí, né? Com relação às nossas práticas, mas a gente nunca desiste, né? E nesse 20 de novembro, o que eu escolhi falar? Vivemos num país marcado por muitas contradições. Nosso país é a 10ª, está entre as 10 maiores economias do mundo. No entanto, as desigualdades são muito fortes. Mais do que serem muito fortes, a própria raiz do povo brasileiro, o brasileiro não se reconhece como produto da mestiçagem, da qual ele é produto. Tivemos longos ciclos aí de exploração econômica e hoje, dentro desse século XXI, essa exploração econômica é uma barreira social intransponível para muitas pessoas. Se a gente não conscientizar, se a gente não educar, se a gente não preparar as pessoas para mudança de mentalidade, nós não vamos ver um mundo, uma sociedade diferente, mais igualitária, mais justa. Quando a gente fala em igualdade também, a gente não quer aquele contexto ou aquele sentido de igualdade que foi evidenciado, por exemplo, lá no século XIX, que é o que vai ter a ver aí com o que vai ser a minha fala. Não queremos reduzir, massificar as culturas, não queremos segregar as pessoas e tão menos tratar as diferenças, né, como objeto de adoração. É natural do ser humano ser diferente. Mais do que isso, quando a gente fala ali da questão da autoestima, muito bem colocada pela fala aí da professora Maria Marlene, né? Que referencial a gente dá para o nosso aluno? Aliás, eu estava pensando durante a fala dela, né? Quantos professores e quantas professoras negras eu tive, eu que sou negro, que venho de uma família bem mestiça, que tem sangue negro, índio e judeu. Quantos professores, quantas professoras negras eu tive ao longo da minha formação? Tive 2, sempre estudei em escola pública, por mais que a minha família tenha batalhado bastante e pudesse pagar por um referencial ideológico presente dentro da minha família, sempre estudei em escola pública. Nas escolas públicas, tive 2 professoras negras. A professora Florinda Franceschini, que foi minha professora no 2º ano, na 2ª série, na escola Enes Dias, e a professora Dercília, que foi minha professora de geografia nos tempos que eu estudei no GAN. Na faculdade, cursei a minha faculdade em Santa Maria, na UFSM. Depois de muita luta, muito esforço, me formei lá. Quantos professores negros eu tive? Nenhum. Mais do que isso. O que acontecia quando eu cheguei lá? Estamos ali, na região de Santa Maria, envolta, por quê? Pela colonização italiana e germânica. Muitos dos meus colegas, para não entenderem o que eles diziam,
e principalmente as piadinhas racistas que eles faziam lá durante as aulas, falavam italiano ou alemão para mim não compreender que eu era um objeto ali excepcional, que não era ali, até porque eu também era o único negro dentro de sala de aula de um universo de 50 alunos. Fui estudar outros idiomas para compreender as falas deles e mais. Lembrei que no nosso estado a gente tem um hino, né, que também diz o quê? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Então, a minha luta em razão desta questão do preconceito racial, da discriminação social, ela é todo dia, o meu 20 de novembro é todo dia. E sempre. O que eu escolhi para trazer para nós refletirmos aí, pensando nesse século XIX, das grandes transformações, dos grandes ideários científicos, século XIX, 2 séculos atrás, foi considerado o século da ciência, século XIX, em que o Brasil passa por processos de emancipação política, tivemos o primeiro e o segundo reinado, mais do que o primeiro e o segundo reinado, uma série de adequações da nossa sociedade às novas modas internacionais, mas com que motivação se deu essas transformações lá dentro desse século XIX, na sociedade brasileira? Eram modelos copiados de um ideário etnocêntrico europeu. É a base do que a prof. Maria Marlene falou ali, de racismo estrutural. Mas muitas das ideias do Charles Darwin, lá, coitado do Darwin, né, que estava estudando as ciências biológicas, as ciências naturais, e tentava encontrar modelos explicativos dentro da natureza para a origem das espécies, muito das ideias dele sobre o evolucionismo, e que dizia o quê? Que os seres mais fortes vão se adaptar e vão sobreviver. Essa ideia dele foi reinterpretada por filosofia política, por uma série de pensadores, e se plasmou na prática consolidada através de algumas ações da Inglaterra e da França, em que, no neocolonialismo, na África e na Ásia, e mais do que esse neocolonialismo que era exploração, a grosso modo, das riquezas daqueles territórios, o que a gente vê? O colonialismo mental, o racismo plantado na mente das pessoas, de que tudo aquilo que não era europeu, tudo aquilo que não era branco, não era tolerável e tinha que ser subjugado. E é esse discurso de época, século XIX, que a gente vai ver como legitimador daquelas ações lá que foram muito desumanas naqueles modelos coloniais praticados por essas nações, chamadas nações imperialistas, lá na África e na Ásia. Em troca da chamada civilização para adquirir a verdadeira cultura, a cultura que seria superior, eles tinham que entregar todas as suas riquezas, os seus recursos naturais, para quê? Para sofrer exploração. Feita essa observação, trouxe aqui para nós as duas faces de Machado de Assis. Essa foto foi colorida, foi retirada aí dos livros de história que tratam da biografia do nosso grande gênio da literatura, e elas trazem uma questão bem pertinente ao nosso debate, né? Que muitas vezes o negro não tem o direito de ser negro. A gente vê isso alicerçado em piadinhas de mau gosto, né? Ah, ele é preto, mas ele é preto de alma branca. Aqui nós temos um exemplo disso. Machado de Assis, seus pela linha paterna, eram escravos que foram alforriados. Seu pai já nasceu livre, sua mãe era portuguesa. Ele teve condições de estudar numa realidade lá do século XIX, que não era para todo mundo estudar, que não era para todo mundo aprender, que as pessoas tinham que batalhar muito para se desenvolver, e para ser aceito, muitas vezes ele acabou negando as suas origens e as suas raízes, e se projetou socialmente como? Através da sua escrita, tremendamente poderosa, né? E o ano passado, justamente para pensar essas questões
do racismo que são muito fortes dentro da nossa sociedade, uma equipe chamada de Agência Grey, junto com a Faculdade Zumbi dos Palmares, coloriu a foto, deixando ele com traços mulatos, conforme a descrição de um dos amigos dele, que diz o quê? Que ele era miúdo de figura, mulato de sangue. Por que mulato de sangue? O pai dele era descendente de negros que foram alforreados e a mãe era branca, ele era produto da mestiçagem, né? Escuro de pele, e usava uma barba curta e de tonalidade confusa. O que quer dizer isso? Muitos dos cabelos e dos pelos dos negros, né, tem diferente tonalidade, tem uma variação de cor. Às vezes se tem aquele cabelo que se chama de, o cabelo é russo, parece o quê? Que as pessoas comparam o nosso cabelo, a nossa barba com bombril, né? Isso é racismo, né, pessoal? Que dava ares de antigo escravo brasileiro, filho do senhor e criado na casa de boa família. Era gago de boca, límpido de espírito e manso de coração, e tornara-se pelo estudo e pelo trabalho o mais belo nome e a glória pura e mais legítima das letras nacionais. Humberto de Campos escreveu isso muitos anos depois da morte dele. E eu achei um outro texto ali do professor Luiz Augusto Fischer, professor doutor da URGS, que estuda história da literatura e é um dos grandes estudiosos da história de Machado de Assis, e que diz o quê? Que ele, as pessoas do seu círculo íntimo, ele rejeitava, ele negava as suas origens. E, mais do que negar, ele tinha sido muito vítima do racismo durante a sua própria vida. Ele tinha sofrido muita perseguição, muita exclusão social, e ele mesmo não gostava de aparecer, ele gostava que o trabalho dele fosse visualizado, fosse lido, e mergulhou no trabalho, porque teve condições de estudar e se desenvolver. Mas, na história da literatura, nunca antes dessa campanha da Agência Grey e da Faculdade Zumbi dos Palmares, a gente tinha visto a retratação dele aí com a cor de pele que era o tradicional, o habitual. Muita gente diz que as cotas não são necessárias, só que as cotas para as pessoas estudarem, para as pessoas exercerem seus postos de trabalho, elas servem como o quê? Como um instrumento de reflexão, e mais do que isso, a gente precisa lembrar que o negro foi trazido para cá durante a escravidão na condição de cois, e quando houve a abolição da escravatura em 1888, o que aconteceu? Simplesmente põe-se na rua e o negro ficou marginalizado nas periferias. Aí a gente tem a origem das favelas também. Mais do que isso, durante o Segundo Império, o que a gente precisa pensar? Houve estímulo da vinda de imigrantes para cá. Esses imigrantes que vieram para cá, se estabeleceram aqui e ganharam as condições para se desenvolver. Por que as cidades que receberam esses imigrantes a partir do Segundo Império, lá no século XIX, hoje são desenvolvidas? Porque as pessoas tiveram condições para se desenvolver. Tá aí a diferença. Espero ter contribuído um pouquinho aí, trazendo essa questão para a gente refletir, e realmente é muito difícil a gente encontrar um personagem negro dentro da literatura que seja o protagonista, né? E nós não podemos negar que grande parte da população brasileira tem o quê? Suas raízes mestiças. A base da nossa população é o quê? O silvícola autóctone, que já existia aqui, o índio, grosso modo chamado de índio, o europeu, representado por portugueses e espanhóis que vieram para cá, e o negro. Grande parte da sociedade brasileira no século XIX, cerca de 80%, era de origem negra ou mestiça. E foi por isso que se incentivou lá dentro desse século XIX a vinda desses imigrantes, para dar uma clareadinha naquilo que seria o genoma do brasileiro. E
datas como essa, como o 20 de setembro, servem para 20 de novembro, aliás, servem para gente refletir, né? 20 de setembro também serve, né? Eu fiz um trabalho com as minhas crianças, os alunos do 6º ano, em que a gente discutiu a questão do hino, por que a gente tem um hino racista. Obrigado pela atenção de todos e todas aí. Um bom dia a todos. Uma boa reflexão sobre o tema. Professor William, professor Sérgio, muito obrigado. Excelente fala nessa questão da literatura, né, do negro na literatura, a questão do hino rio-grandense. Até se a gente for se aprofundar mais sobre a nossa história local aqui do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta, a gente vai encontrar muito sobre esse assunto. Até, inclusive, nós temos, se eu não me engano, o museu, agora que está sendo instalado na Prefeitura Municipal, e lá eu lembro, não sei se ainda existe, professor William, Sérgio, um livro que consta as alforrias dos negros. Acho que ainda consta, né? Ainda tem esse livro. E quando eu fiz a minha pesquisa, que eu cursei História, eu localizei também um livro de um grupo abolicionista que teve em Cruz Alta. Então, se a gente for se aprofundar, nós temos isso aqui, na nossa realidade local. Eu lembro, em algumas outras livros de história aqui sobre o município, nós temos muitos casos envolvendo os escravos, nós temos padres aqui de Cruz Alta que também tiveram escravos. Então, isso não está longe, isso acontece aqui, né? É a nossa realidade. E é muito importante a gente trabalhar esse tema. Então, na sequência, eu vou colocar para vocês um vídeo com alguns dados bem atualizados sobre a desigualdade racial no Brasil. Dá para afirmar é que a gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas.
Esse vídeo, então, nos dá uma boa reflexão sobre essa questão, até científica, né? Vocês viram ali no final, a melanina. Eu não sou professor de ciências, não tenho muito prática nisso, mas entendo que é um composto ali, uma diferença bem pequena que define a cor da nossa pele. E isso não deve servir para a gente ser desigual ou ter o racismo, né? Para encerrar, então, vou fazer uma dinâmica, fazer uma atividade diferenciada. Eu vou colocar aqui nos comentários um link para vocês responderem. Deixa eu projetar aqui. Como acabar com o racismo? Na opinião de vocês. É só responder. Vamos lá. Professores, alunos, é só clicar ali e responder a pergunta. Como podemos acabar com o racismo? Com a educação. O que mais? Vamos lá. Mais alguém? Só uma resposta? Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp dos professores e alunos para vocês também irem respondendo. Acho que vamos deixar assim. Colocamos aqui. Algum professor respondendo? Uma resposta. A minha resposta não coube lá. Eu acho que tem um limite, né? Tem. É uma palavra? É uma palavra? De preferência uma palavra. É até 25 caracteres. Respeito, conscientização com a linguagem. O que mais? Vamos lá, 5 respostas. Políticas públicas. Respeito às diferenças, respeitarmos os negros, respeitarmos todo mundo, né? Representatividade, que mais? Igualdade. Acho que é isso aí. Podem ir respondendo. Depois a gente publica, né? Podemos colocar nos grupos das turmas ou fazer até alguma atividade. Eu acho bem interessante fazer alguma atividade em cima dessa nossa dinâmica. Acho que é isso aí. Pessoal, alguém quer colocar alguma coisa antes da gente encerrar? Então, para encerrar, eu vou colocar um vídeo de encerramento bem interessante. Ele diz assim: ninguém nasce racista. Agora não vai dar, eu queria ficar lá. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum, que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser? Se alguém quiser falar alguma coisa... Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom?
Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando do racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Eu acho certo. Errado? Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falam para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Pessoal, com esse vídeo bem emocionante e interessante, eu vou passar agora para a nossa diretora. Tem que ativar o áudio aí. Tá, pronto, pode. Então, eu coloquei ali como as formas, as diretrizes para erradicar, né, essa questão terrível que na nossa sociedade, que é o racismo. A linguagem, vejam bem, já foi enfocado, né, ali pelo Hilo, que colocou as expressões verbais que são usadas, né, de forma degenerativa. Então, já forma, assim, uma concepção de adjetivos ruins para a cor preta. Por exemplo, vai ser incluído na lista negra, na lista preta, né? Então, aqui vamos substituir o nosso vocabulário, a nossa linguagem é tão rica de expressões, né? Então, vamos incentivar nossos alunos outras expressões para excluir esses adjetivos, né? Tão cotidianos na nossa linguagem, que daí começa a denegrir a imagem, né, do negro, a lista negra, a situação agora vai ficar preta, né? Daqui a pouco nós vamos no distanciamento controlado, vamos para os altos, vai para a bandeira preta, né? Então, mas teríamos outras expressões, sim,
para que nós, aos poucos, fôssemos eliminando, né, essas questões racistas, que fica associada à cor preta. E nós temos que assumir a nossa cor, mas não assumimos sim, nós não podemos ter vergonha dos nossos antepassados que trabalharam nas cozinhas, nossos bisavós, que foram humildes, que foram escravizados, e aos poucos eles foram, então, sendo aceitos e incluídos na sociedade pelo seu trabalho, pela sua honestidade e pela sua capacidade. Vai aos poucos, porque é recente, como já foi dito, a abolição o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, né? Então, aos poucos, vai crescendo. Quando eu era criança, os meus avós falavam, no time do Internacional não pode jogar preto, é uma diretoria racista. Mas hoje em dia já não se tem mais essa concepção do time nacional. Naquele clube ali não entra preto, mas é associado também não só à raça, mas à condição social e econômica do preto, né? Porque ele foi concedida a liberdade, mas, por outro lado, ele não tinha condições econômicas de sobrevivência. Aos poucos, ele vem conquistando, né, a sua ascensão, então, na sociedade. Então, nós temos que reconhecer que nós estamos crescendo. As mulheres estão mais incluídas na política, mundialmente e nacionalmente, estão crescendo. Principalmente agora, no ano de 2020, a mulher negra vem sendo, né, bem mais incluída nessas questões políticas do que os anos anteriores. Mas ainda existem resquícios, né, de racismos que nós, como educadores, temos que começar, então, a substituir, encontrar outras formas de não associar o que é ruim à cor preta. Não quer dizer que nós não vamos assumir a nossa cor. E quero, então, agradecer, né, a presença da professora Maria Marlene, que não é a primeira vez que veio aqui na Escola Catarina, ela fez questão de vir aqui na escola, né, e dos professores da área de Ciências Humanas, o Moisés, o Willi, o professor Sérgio, pela participação e colaboração com este evento. Aos pais que estão participando, né, aos alunos, e um abração, então, para os nossos professores, os nossos colegas. Agradeço, muito obrigado. Estamos já fechando esse ano, né, 2020, que é o ano da resistência. Nossa, né, estamos lá chegando ao final, já vamos para as datas de festa de final do ano, enfim, logo já vem o encerramento de 2020. Moisés. Ok, muito obrigado, diretora Iracema. Então é isso, pessoal. Agradeço pela participação de todos. Espero que a gente tenha conseguido alcançar o nosso objetivo desse Dia da Consciência Negra, como o professor William falou antes, que sejam todos os dias, né? Não só hoje, mas todos os dias. Como, retomando o vídeo que eu coloquei no início, racismo é crime, temos que denunciar, a gente não pode ficar em silêncio com esse tipo de coisa. É dessa forma que a gente vai contribuir para a mudança da sociedade como um todo, promovendo a igualdade, que é um direito humano, né, de todos nós. Até a próxima, então.